Olha, a situação do São Paulo tá complicada, são 8 jogos e 7 derrotas, uma marca negativa, e o São Paulo mais uma vez perde, e perde para o Mirassol, que ganha do São Paulo com muita autoridade. Então, por isso, a diretoria do São Paulo, o presidente Júlio Casares, vão tomar algumas medidas emergenciais para tentar conter essa crise. Eu quero trazer esses bastidores para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos todos os dias. Informações, bastidores, mercado, tudo do mundo da bola para vocês. Bom, São Paulo perdeu para o Mirassol, né? Presa fácil, foi assim. Com todo respeito ao Mirassol, o Mirassol hoje que briga por uma vaga direta na Libertadores em sua primeira participação na Série A do Brasileirão Betano. E o Mirassol parecia o São Paulo parecia o Mirassol de tempos atrás, normalmente seria muito favorito o São Paulo em cima do Mirassol. Não foi o que aconteceu, a realidade hoje é completamente diferente. O São Paulo, depois das eliminações nas Copas, o futebol esfarelou, o time esfarelou. Ah, mas tem os desfalques, é bem verdade, tem um time inteiro no DM. Dias atrás eu publiquei isso aqui no canal, né? Mas o São Paulo não consegue jogar, o São Paulo não tem ideias, o São Paulo é um time sem identidade hoje. E o menos culpado é o Crespo, que chegou, o time foi bem, enfim, teve uma sequência de vitórias no próprio Brasileirão Betano. E essa é uma situação em que o São Paulo precisa de urgências, né? E aí o presidente Júlio Casares, né, que vem sendo muito criticado, né, hoje o Júlio Casares é um presidente muito criticado pelos torcedores, por sua gestão. O presidente Júlio Casares tomou algumas decisões. Por exemplo, a história da parceria com a Galápagos na base, isso vai ficar congelado. Qualquer assunto que seja fora do dia a dia do CT, do futebol, o presidente Casares congela, vai deixar para resolver depois ou vai delegar isso para outras pessoas competentes dentro do clube. O presidente em si vai ficar focado no futebol. Tanto que o presidente muda a sua base, né, o seu QG de trabalho, sai do Morumbis e vai para a Barra Funda, para o CT. Às vezes o presidente, na rotina dele, vai no CT quando tem treino e tal, e depois parte para o Morumbis, onde tem toda a política do São Paulo, a vida política do São Paulo. Então o presidente agora, né, pelo que eu pude apurar, e eu mais cedo coloquei isso também no Twitter, o presidente Casares vai começar a despachar do CT. Já no sábado passado, teve uma reunião com os dirigentes, com os jogadores e a comissão técnica. Ali já foi falado da questão do bicho. Não ficou acertado ainda o valor desse bicho, mas o São Paulo prometeu aos seus jogadores que vai pagar um bicho dobrado ou aumentar o valor do bicho com uma classificação para Libertadores. E nessa imersão no CT, o presidente vai fazer reuniões com a comissão técnica, reuniões com os jogadores e tal, tudo para tentar conter essa crise que toma conta não só do clube. São Paulo está em crise como instituição, como clube, e agora, ainda mais nesse momento, uma crise de identidade dentro do campo onde não se consegue vencer. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. É muita coisa, né? Isso desde 1937, 36, vi isso lá no Anotações Tricolores, que aliás é um belo perfil, que traz muita coisa sobre o São Paulo, muita estatística, e são muito críticos à gestão. Então eu vi lá no Anotações Tricolores que teve esse dado, que é um dado de fato muito preocupante. Então o São Paulo está tentando conter essa crise. Outra medida do presidente mexe também com o pessoal, né? Ele delega, né, ou ele toma a decisão de colocar também o superintendente do São Paulo no dia a dia do CT. O Márcio Carlomagno, que é uma figura pouco conhecida nas câmeras, na mídia, para o torcedor, mas é uma figura que tem muita atividade política, né? Ele, desde a gestão Leco, tem ali a sua participação muito próxima ao presidente. Quando assumiu o Júlio Casares, ele também esteve sempre próximo ao presidente. E é o superintendente. É uma pessoa que vem do clube, é uma pessoa que vem do dia a dia da política do São Paulo, tem o cargo de superintendente e vai estar mais presente no CT. Se isso vai afetar alguma coisa em relação ao que é o Carlos Belmonte hoje, diretor de futebol do São Paulo, me garantem que não. Porque no final das contas, quem toma as decisões do futebol no CT é o Carlos Belmonte. E assim vai continuar. Belmonte vai continuar tomando as decisões do futebol, mesmo tendo um superintendente que
muito mais participativo no Morumbi agora no CT do que propriamente outra situação. O Rui Costa, também executivo, tem ganhado mais protagonismo, né, ultimamente com o presidente Júlio Casares. Até é uma questão também de mexer os dados ali, políticos, as posições e quem ocupa e tal. O Rui Costa até deu entrevista depois do clássico contra o Palmeiras, né? Ele, que normalmente não dá entrevistas, foi falar em nome dos jogadores, a pedido do presidente Júlio Casares. Então são medidas, mexidas que vão acontecendo, onde também se mexe um pouco com a vida política do São Paulo, todas essas movimentações. O São Paulo precisa ligar um sinal de alerta, precisa se acalmar o bastidor, para que o time em campo volte a render e volte no caminho das vitórias. Se vai conquistar uma vaga na Libertadores, a gente vai ver nos próximos jogos. Tem jogo difícil contra o Bahia em casa no Morumbi, depois vai para uma sequência de jogos na Vila Belmiro, tem jogo fora de casa também, evidentemente, contra o Vasco, que está muito bem. Aliás, o Vasco atropelou o São Paulo no primeiro turno no Morumbi, ali praticamente a queda do Zubeldia, e o São Paulo precisa se movimentar, precisa mudar, e para essa mudança precisa ter algumas atitudes. Pelo menos isso o presidente está começando a tomar. Vamos ver se vai surtir efeito todas essas movimentações no São Paulo a partir de agora. E obviamente a gente vai acompanhar e trazer todos esses bastidores sempre para vocês aqui no canal, beleza?